E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e última parte da resposta ao católico flerte, tá? Última parte, só para não deixar incompleto, né? Porque ele trouxe novas argumentações, não que são melhores do que as primeiras, na realidade são piores, né? Mas é aquela insistência de e aqui nesse texto ele manda ter cuidado com a interpretação da Bíblia. O católico falando isso é até ridículo, né? Porque o católico não lê Bíblia, não conhece Bíblia e são os que mais deturpam textos, né? Isolam versículos únicos, né? Ou criam regras em cima de uma única citação para dizer, não, ó, tá vendo? Isso aqui foi citado, então isso aqui é válido, né? E pegam, obviamente, descaradamente aquilo que convém, né? Como pegam textos eu nem vou dizer apócrifos porque está no cano católico, mas coisas que se infere, obviamente, o costume cristão ali dos apóstolos, mas eles utilizam porque é conveniente, né? A questão de indulgências por esmolas e tudo mais, né? Então, a mesma coisa você vai ver aqui, é... até uma afirmação que eu achei interessante, porque eu não me lembrava de ter isso no livro de Enoque, mas é tão ridículo a forma que foi utilizado, que eu fico olhando, cara, o que é que a pessoa tem na cabeça de usar qualquer argumento para dizer assim, eu tô certo, ou isso faz sentido, porque isso tem a razão de ser e daquilo, e não consegue pensar e raciocinar que a Bíblia é um livro em cadeia, sabe? Assuntos que tem na Bíblia não estão ali, ou né, na história bíblica, não estão ali simplesmente por estar solto, não tem um motivo de o porquê falar, não tem lógica. A própria Bíblia, ela se explica, tá? Não precisa de catecismo, não precisa de tradição, de nada disso. A própria Bíblia, ela explica o que é contido nela. E é por isso que a Bíblia ela não pode se contradizer de um texto para o outro, exatamente por quê? Porque a explicação tem que estar ali dentro. Se a explicação não está ali dentro, o entendimento que chega até a gente acerca de certos e determinados assuntos, ele se torna falho. E aí você tem a Bíblia sendo completa da forma que é, tá? Nas questões que ela visa e busca responder, e você tem pessoas que ainda tentam abusar disso, sair fora do escopo bíblico para explicar suas idolatrias, suas falsas doutrinas de homens, tá? Lembrando, pessoal, se vocês verem de fundo aí minha filha chorar, é porque ela tá um pouco doente ainda. E realmente tá assim, muito chato o dia todo, às vezes assim. Então, às vezes deu. Porque assim, porra, será que o pessoal vai pensar que o Kejida não procura um horário melhor? Não tem horário melhor, a não ser de madrugada, né? E ainda assim, ela tem acordado de madrugada, a gente perde um pouco de sono, mas acredito que já esteja melhorando de alguma forma. Mas, enfim, vamos lá. Então, eu quero responder, como eu falei, a última vez, acabou, não vou responder mais, porque se você decorda, você já sabe como é que funciona, né? Mas, como eu sei que esse conhecimento pode ser útil para as pessoas que vão ouvir, então por isso que eu estou respondendo. Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix, isso ajuda demais, tá bom? Vamos lá. Você está equivocado no assunto intercessão dos santos e os filhos de Maria, etc. Eu tô equivocado, né? Eu usei textos bíblicos, você vai ver que a pessoa não usa textos bíblicos, não usa referências. Quando usa, pega um único versículo, não olha todo o contexto do que o autor está querendo dizer ali no momento. Tá? Mas eu estou equivocado. Sobre a intercessão dos santos, eles vão usar coisas do Antigo Testamento, eles vão usar textos que não faz sentido nenhum com o que é dito, tá? Acerca da intercessão dos santos. É uma doutrina católica que foi inventada exatamente para validar a ideia de você orar por santos, né? De você falar com mortos, porque é querer falar com mortos e a Bíblia proíbe expressamente, né? Isso aí, como o apóstolo Paulo diz, né? O homem está destinado a morrer uma vez, segue-se o juízo, né? Como é que um homem morre uma vez, ainda tem que passar pelo juízo? Quer dizer, é uma contradição do próprio texto. E aqui tem homens que morreram e estão intercedendo, né? Porque não é só o caso de Maria, né? É o caso geral, né? Eles usam como referência aquela passagem lá de Apocalipse, onde fala que a alma dos justos clamava por vingança. Não era intercedendo. A alma do justo clamava por vingança, e se você for olhar, é um sentido figurado, e João está vendo visões do futuro. Aquelas almas ali, elas estão ansiosas, esperando exatamente
pela vingança que Deus causará. Mas aquilo é metafórico, porque é um sangue derramado, né? E os únicos que intercedem, que clamam e olham pelos seres humanos são os anjos. Esses estão vivos e esses podem e estão em condições de o fazer. Que é o texto que ele vai usar em Enoque para dizer, ó, isso aqui provavelmente, quer dizer, nem sei qual é o texto porque ele nem cita. Vai falando e não cita o texto, tá? Eu tive que procurar aqui para você ver. Mas vamos lá. Você está equivocado no assunto de intercessão dos santos e de Maria, etc. Os tais irmãos de Jesus já tinham sido citados em outras passagens quem eram os pais deles. Ele não vai falar, entendeu? Porque não tem. Ele vai usar João. João não é irmão de Jesus e nunca é dito que João é irmão de Jesus. Tá? E José, o nome de José não é só José, se eu não me engano, também era conhecido como. Agora eu não vou lembrar, não, mas. Enfim. Vamos lá. Você está. Em outras passagens, quem eram os pais deles. Intercessão dos santos é bem claro no livro de Enoque. Em primeiro lugar, você não deve usar o livro de Enoque para referência nenhuma. Por mais que eu e você respeite o livro de Enoque, amigão, o livro de Enoque não é cânon. E outra, a passagem que você está dizendo em Enoque, que é a intercessão dos santos, são os anjos que intercedem. A linguagem, quando fala de santos, não eram os homens. Quando Enoque vai falar de santos, que são os homens, ele está falando sempre no futuro, sempre na escolha, sempre. Quando Enoque vai falar de intercessão, ele sempre está falando dos anjos. Se você tivesse lido toda a citação de anjos, você saberia que eles são santos citados em Enoque e que intercedem pelos homens desde o Éden. Não teria cometido esse equívoco. Mas a gente chega lá. Você está esquecendo da passagem de Lucas. Entrando o anjo, disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Não, essa passagem aqui é uma tradução. Me mostre fora da Ave Maria essa tradução, ave cheia de graça. Me mostre fora da tradução da Igreja Católica. E a gente está falando das melhores traduções. A própria Bíblia de Jerusalém não vai ter ave e é uma tradução católica. Mas essa tradução está na Ave Maria. Logo na Ave Maria. Tá? Se você pegar isso aqui, ó, a gente vai aqui, ó, copia esse texto e a gente vem aqui, Lucas 28. A gente pode pegar aqui Biblion, vamos passar para cá. O anjo aproximando e diz: Alegre-se, agraciada, o Senhor é com você. Tá? Essa tradução aqui. Pronto. Diversas versões aqui. Agora vamos aqui, ó. Versão Almeida Revista e Atualizada. Entrando o anjo com ela diz: Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Versão Almeida Revista e Atualizada. Versão Almeida Revista e Corrigida. Entrando o anjo com ela, o anjo aonde ela estava disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Bendita é tu entre as mulheres. Versão Almeida Revista e Corrigida também. Entrando ela, beleza. A gente pode procurar outras traduções aqui? Pode. Tá aqui, ó. NVI. A gente pega NVI, a gente pega a ACF, a gente pega a versão que você quiser. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo. NVI. O anjo aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada. O anjo: Maria é agraciada, Maria é bem-aventurada. Maria não é cheia da graça. Ela não é ave, seja adorada, seja venerada. De jeito nenhum, tá? Então você vê que a pessoa ela tenta forçar e aí pronto. Agora eu quero que você me diga que as outras traduções estão todas erradas e só a tradução, essa tradução que você utilizou é a correta, certo? Todo mundo sabe que a tradução Ave Maria é cheia de vícios de linguagem, como a, ó, pronto, aqui ó, Bíblia Católica. É a única que vai ter isso, ó. Muitos compreenderam, vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 28, tá aqui, ó. Entrando o anjo disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, tá? Simplesmente uma questão de tradução, tá? E há uma diferença muito grande em cheia de graça, tá? Para agraciada, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Sobre a intercessão dos santos, a gente vem aqui em... Deixa eu fechar tudo isso aqui, senão vai ficar muita coisa para mim estar olhando, tá? Você fala de intercessão dos santos, beleza.
Quando a gente vem aqui, ó, é simples pesquisar, cara. Você coloca PDF e aí você vem aqui, ó, na pesquisa e coloca aqui Santos. Então você vai ver Santos, Santos, tá? Tudo que referência a Santos vai aparecer. Apareceram 64 referências. Aqui você cita, acredito eu, seja essa. Naqueles dias, os santos que habitam nos céus acima se unirão com uma só voz. Os santos que habitam nos céus. Cara, você tá me dizendo que existe pessoas, que existe os mortos em Cristo nessa época estão nos céus antes do fim de tudo? Quem são os santos que habitam nos céus? Porque o ser humano, até onde a gente sabe, não vai habitar no céu, não em primeira instância. Na eternidade, sim. Mas aqui está falando dos santos que habitam nos céus, acima se unirão com uma só voz, e suplicarão, e orarão, e louvarão, e agradecerão, e bendirão o nome do Senhor dos Espíritos, por causa do sangue dos justos que foi derramado. Quem são esses santos? Você está me dizendo que é a igreja? Que a igreja já está no céu, intercedendo por uma parte da outra igreja que está aqui na terra sofrendo? Você é pré-tribulacionista, camarada? Você é pentecostal ou você é católico? Porque quem acredita que existe uma parte na tribulação, vai estar uma parte no céu e outra na terra, é os pré-tribulacionistas. Você vê a gafe enorme que você comete em falar uma asneira dessa, porque isso é asneira, cara, desculpa. Você dizer que na época aonde está rolando a perseguição, no Apocalipse, tem pessoas, os santos, os apóstolos, os que morreram, lá intercedendo pelos santos aqui. Você está dizendo que isso aqui não são os anjos? Quer dizer, leia todo o Enoque. É fácil você pegar as referências para não sair lendo tudo. Pega todas as referências onde está falando de santos e está falando dos anjos o tempo todo. Chega aqui embaixo, Enoque precisa, tá repetindo? Se ele já falou lá em cima que os santos que habitam no céu são os anjos? E que nós, quando Cristo vier, haverá um milênio, habitaremos a terra, uma terra renovada, uma nova terra, um novo céu. A eternidade eu não sei, a Bíblia não fala sobre a eternidade, tá? Mas o milênio vai ser aqui na terra. A eternidade estaremos com o Pai, aonde? Não sei. Pode ser no céu, pode. Mas esses santos que estão intercedendo pelos que estão aqui, tendo sangue derramado, não são pessoas, não são os pregadores do evangelho. Não são os mártires. Os mártires é exatamente esses justos que o sangue foi derramado. Como o apóstolo Paulo vai falar, como Jesus vai falar também, como Estevão vai falar. Que Israel derramou o sangue dos justos e o sangue do justo. E aí Jesus vai falar, o sangue de Abel, até de Baraquias que vocês mataram entre o santuário e o templo. Clama, clama por vingança. Mas esses homens que estão clamando, Jesus falou que todas as mortes que vocês causaram estão registradas, desde Abel até Baraquias e os meus discípulos que vocês irão perseguir. Essas pessoas estão clamando? Ou existe alguém clamando por elas, as almas dos justos que o sangue foi derramado? Que está debaixo do altar. Aqueles que, lá em Apocalipse, é dado uma roupa branca para eles. Quem são esses santos? Você vai me dizer mesmo que esses santos são os santos da Igreja Católica? É sério? Usando Enoque como referência? Cara, pelo amor de Deus, leia os textos que você está recomendando, leia. Né? E o coração dos santos estava cheio de alegria porque o número dos justos tinha sido alcançado. E você vê que quando Enoque ele chama assim os justos de santos aqui. Mas quando Enoque ele vai fazer essa distinção entre anjos e homens, ele vai falar santos e os homens ele vai chamar de justos. E a oração dos justos tinha sido ouvida. Que oração é essa? Se você vai subir, o justo está aqui clamando por vingança, debaixo do altar. E o sangue do justo tinha sido alcançado. E a oração do justo tinha sido ouvida. E o sangue dos justos não tinha sido solicitado diante do Senhor, dos Espíritos. E aquele lugar eu vi a inesgotável fonte da justiça, e muitas fontes de sabedoria circuncidavam. E todos os sedentos bebiam deles, eram cheios com sabedoria. E suas moradas eram com os justos e os santos, e os escolhidos. E aquela hora, você vê que Enoque divide bem santos, justos e escolhidos. Os santos aqui que Enoque está falando são os anjos. Os justos são aqueles que não contaminaram, de todas as épocas, e os escolhidos são aqueles salvos. E aquela hora, aquele filho do homem foi chamado na presença do Senhor dos Espíritos, e o seu nome apresentado ao ancião de dias.
Está falando de quem? Jesus, o Filho do Homem. Olha a expressão. E, detalhe, H maiúsculo, tá? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, vocês já viram aqui que Jesus já foi citado. Fim dos tempos, a oração dos justos foi ouvida, ou seja, Jesus veio, julgou a causa dos justos, agora ele vai se apresentar diante do Pai, ele vai se apresentar diante do ancião de dias, né? O Senhor dos Espíritos. Mas quem é que vai se apresentar? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus, H maiúsculo. Então você vê que existe essa importância de ele ser chamado Filho do Homem, né? Ele será um sustento para os justos e os santos para que possam apoiar nele e não cair. Ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles que sofrem em seus corações. Tá? Pulou muito aqui. Calma aí. Pulou bastante aqui, tá, pessoal? Deixa eu só. Ixi, é muita coisa. Pronto. Todos aqueles que habitam no chão seco se prostrarão e adorarão. Apocalipse, claro aqui, né? Todos os joelhos se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é o Senhor. E bendirão e louvarão e celebrarão com os salmos o nome do Senhor dos Espíritos. E por isso ele foi escolhido e oculto diante dele, antes que o mundo fosse criado e para sempre. Mas a sabedoria do Senhor dos Espíritos revelou aos santos e justos, pois ele preservou o destino dos justos, porque eles odiaram e rejeitaram este mundo de iniquidade e odiaram todas as suas obras. Quem? Os justos. E em nome do Senhor dos Espíritos, pois em seu nome eles são salvos, e ele é o que requererá suas vidas. Naqueles dias, os reis da terra e os fortes que possuem o chão seco terão seus semblantes abatidos devido às obras das suas mãos, pois o dia de sua angústia e transtornará, não salvarão a si mesmos. Tá certo? Agora, deixa eu continuar lendo aqui para a gente chegar na parte que ele fala, não, mas é dito também que Jesus é o filho da mulher. Existe uma diferença entre o filho da mulher e se o filho da mulher e se essa mulher está com M maiúsculo, o filho de mulher, indicando a humanidade de Cristo. Indicando o quê? Que ele nasceu de uma mulher. Ó, tá vendo esse Cristo que vocês mataram? É aquele que nasceu de Maria, que vocês diziam que ele não era divino, né? Como está em Apocalipse, eu acho que é em Apocalipse, e quando virem o filho do homem descer das nuvens, aí ele fala filho do homem, sempre essa expressão, filho do homem, com H maiúsculo, das nuvens, verão as suas mãos e o seu lado que transpassaram, e rangerão e chorarão. Certo? Porque é imperativo na Bíblia que Jesus sempre seja relembrado como filho do homem ou aquele que veio de uma mulher. Por quê? Tá? Filho do homem, pela sua essência criadora, tá? Ele como criador do homem, então é relembrado isso sempre, tá? Mas por que esse imperativo? Por que sempre ser lembrado como filho do homem? Né? Por que a referência de é nascido de mulher? Exatamente por quê? Porque é esse Jesus que o mundo guerreia contra, é esse Jesus que tentam dizer não tem como ele ser divino se ele nasceu como humano. É por isso que é relembrado. Então, quando eles verem, rapaz, realmente ele tá com a marca nas mãos, ele tá com a marca no coisa. E lembrando que é o Jesus que foi crucificado lá em Roma, então é ele que nasceu de Maria. E Maria, obviamente, aí sendo lembrada. Mas não em um tom de adoração absurdo, né? Vamos lá. Ó, no próprio livro de Enoque vai dizer que no fim dos tempos, Jesus, vindo nas nuvens, vai dizer: então os reis da terra verão o filho da mulher, né? Assentado em seu trono e tremerão, mas para eles não haverá socorro nem misericórdia. O filho da mulher é o filho de mulher. E por que você não colocou o restante do texto? Verão o filho do homem com H maiúsculo. Porque a glória só pertence a Jesus. Então esse de daqui é muito importante, quer ver? Ó, aí a gente vai aqui, ó. Deixa eu ver, tá? Eu acho que eu decorei aqui a página 81, se eu não me engano. Aqui, ó. Ah, deixa eu ver, tá, pessoal?
Vamos lá. Bendito seja ele, bendito, santos acima dos céus e querubins. Erguerão a voz e bendirão, Espírito. Eu vou ter que pesquisar aqui, ó. Deixa eu. É rápido, tá, pessoal? Só para vocês entenderem o nível. Tá. Deixa eu ver aqui. Tem várias referências à mulher, mas aqui importa uma, tá? Ó, então o sofrimento virá sobre eles como de uma mulher, e em trabalho de parto, para quem dá à luz é difícil, né? É o que Jesus fala, ai das grávidas, ai daquelas que tiverem em dor de parto, porque naquele dia e tal, aquela coisa, e também em Apocalipse, né? Não, o apóstolo Paulo que fala, quando disserem a paz e tranquilidade, lhes virá repentina destruição, assim como a mulher está para assim como uma mulher de parto está para dar luz. Você vê que é a mesma referência de Enoque, né? Por isso que o livro de Enoque é maravilhoso. Agora, usar o livro de Enoque dessa forma, quer dizer, a primeira referência o cara já falhou miseravelmente. E aí a segunda, desculpa, católico fletierte, você tentou manipular. Talvez, comentando ao Léo por aí, você convença as pessoas. Mas um cara como eu, que gosta de leitura, tu não convence não, filhão. E muitas pessoas podem não achar isso muito vil, mas para mim é. Quando está escrito da mulher e de mulher é totalmente diferente. Da mulher é uma referência clara de importância, né? Da mulher, que mulher é essa? Da mulher Maria, da mulher, entendeu? Filho do homem, que homem é esse? Qual é a referência de homem que eu tenho? Agora, quando fala assim de mulher, você vê que é um negócio humanizado, banalizado, não é tão importante. O fato é que você tem que reconhecer que ele é humano, é filho de mulher, ou seja, ele é humano. Ele vai estar com aquele corpo, né? Claro, glorificado, transformado, para mim não me contradizer, tá? É o corpo com as marcas, mas não é um corpo humano, com paixões, com desejo, com carne. Não, é um corpo glorificado. Agora ele manteve ali os sinais da sua crucificação, do seu martírio, certo? E aí, ó. E metade deles orará para outra metade e ficarão aterrorizados, e suas faces se turbarão, e serão tomados de sofrimento quando virem aquele filho de uma mulher, não é da mulher, é de uma mulher, sentado no trono da sua glória. Por que a referência disso? Para mostrar que Jesus é aquele filho de Maria, de Belém, que veio para cumprir as profecias, que morreu crucificado. Mas olha a continuação que ele não colocou. Ele já manipulou a ideia, querendo colocar da mulher como se fosse referência a uma mulher importante. Veja que mulher aqui está minúsculo, então não está fazendo referência direta a Maria, porque essa profecia veio por Isaías, não veio por Enoque. Claro que aqui é uma profecia, né, que esse Salvador ia ser nascido de mulher, da humanidade. É isso que significa. E não está referenciando da mulher. Essa mulher é tão especial que ela tem que ser adorada. Maria é especial. Maria, ela é agraciada. Mas ela não é cheia de graça. Não deve ser idolatrada. Não deve ser venerada. Ave, que é veneração. Ela deve ser agraciada, bem-aventurada. Quando lembrarmos de Maria, lembrar da importância. E para vocês terem ideia, a mesma agraciação e lembrança de Maria, Jesus ortoga isso a Maria Madalena, dizendo que ela seria lembrada até o fim pelo ato dela. E pouco se fala de Maria Madalena pela sua humilhação, né, e submissão, que deveria também ter uma importância. Tá. E os poderosos reis e todos os que possuem a terra louvarão e bendirão e exaltarão a ele, que reina sobre tudo que está oculto. Pois desde o início, aquele filho do homem com H maiúsculo, esse homem tem uma referência, e é ele próprio, tá? Ele é filho do homem, tá? Porque ele criou a humanidade, ele criou o homem, e ele vem do homem. Estava oculto, e o Altíssimo preservou na presença do seu poder e revelou-o somente aos escolhidos, né? Isso aqui, na realidade, é uma clara referência aos apóstolos quando Jesus fala. Disseste bem, ó, quem pergunta o que eu sou? Aí não fala, fulano, ciclano, Paulo fala, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Muito bem, Pedro. Quem te revelou, né, a ti, não foi senão o Espírito Santo de Deus, certo? Então, se cumpre aqui. Ele estava em oculto e aí foi revelado aos homens. Mas primeiro a esses homens que ele foi revelado, como o Cristo, foi ali aos 12. Né? E Pedro, tendo uma visão espiritual, ele enxergou que Cristo era o Cristo, de fato, o que havia de vir. E a comunidade dos santos e os escolhidos será espalhada. E todos os escolhidos estarão diante dele naquele dia, que já está falando do fim de tudo já. Então percebe a manipulação que ele tentou fazer aqui? Desculpa, eu sei que é uma palavra pesada, mas cara, vamos convir, tá? Vamos convir que não tá dando esse enfoque a Maria aqui, como você tá dizendo. Tá dando enfoque sim ao fato de Jesus ter nascido de mulher, mas não a Maria em si. Poderia ser qualquer outra mulher, tá? Agora vamos continuar. Vai dizer, beleza, ou seja, vão adorar o filho de Maria como Deus, né? Aí ele bota, vão adorar o filho de Maria como Deus. Então, a importância que o texto está dando não é de Jesus ser filho de Maria. Jesus não é importante por ser o filho de Maria. Não. Jesus é importante porque ele é Deus. Ele não depende de Maria, ele não depende de nada disso. Tanto que o foco lá não é dizer assim, ele deve ser adorado, ou ele é ele aqui porque ele é filho de Maria. Não. Ele é filho da humanidade, ele é filho de mulher, ele nasceu de mulher. É esse que vocês rejeitaram, dizendo que não tem como ele ter nascido humano e ser divino. É isso aqui que o texto está falando. Não isso aí, nasceu de Maria. Enoque não sabia, né? Mas o enfoque está lá dizendo que ele é o que? Filho do homem, do H maiúsculo, homem. E a tradução de não conhecer Maria está até o menino nascer é para garantir a narrativa como verdadeira de que ele gerou virgem e não era José, seu esposo, o pai carnal de Cristo. Não, cara, José queria abandonar Maria e o anjo não permitiu. Disse para ficar com ela, porque o filho que ela ia gerar era do Espírito Santo. E o nome dele seria Emanuel. E a Bíblia é clara em falar em conhecer, e não conheceu até que gerasse tal. Não conheceu até que. E a Bíblia usa essa expressão diversas vezes. Não é só uma vez. Você está errado. Para garantir. Para garantir na tua cabecinha oca. Garantir o quê? É o que o texto está dizendo. José não conheceu Maria até que? Até que Jesus nasceu. Depois que Jesus nasceu, não tem impeditivo nenhum. E eles tiveram filhos. Tá? Cuidado também, Gideão. Aí, vamos lá, os cuidados. Para não acrescentar na Bíblia o que ela não diz. Mas você fez isso até agora em 3 textos. Quer dizer, eu vou dar um desconto que tu fez isso em 2 vezes em Enoque. Tá? Como não está no cano, a gente dá um desconto, mas é perigoso. Tá? Mas você já acrescenta, não só uma, vai, as outras vezes lá. Isso também traz juízo. Vou te citar uma passagem que aos olhos humanos já seria uma mentira bíblica. Mas olha o perigo, cara. É umas afirmações que eu vou te contar, viu? Mas está lá e todos sabemos que é uma mentira. Vejamos. Seria uma mentira bíblica, mas está lá e todos sabemos que é uma mentira. Não entendi isso aqui. Mas vamos lá, ele está mandando eu ver Mateus 13. Mateus 13. Deixa eu abrir aqui Mateus 13. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Não é ele o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão as suas irmãs todas conosco? A passagem já começou com a mentira. Jesus não é filho de José. Meu Deus do céu, cara. Cara, você tem algum problema? Você tem algum problema, cara? O cara acaba de me dizer, cuidado para não acrescentar na Bíblia o que ela não diz. Quer dizer que todo mundo, as pessoas, quer dizer, Maria estava casada com José, todo mundo sabia que os dois eram casados, tinham seus filhos. Aí, por algum motivo, as pessoas deveriam saber que Jesus era filho de Deus, que Jesus não veio. Cara, todo mundo sabia que Jesus era filho de José, até a mesma profissão os dois seguiram. Jesus aprendeu com José a função de carpinteiro. Lógico que era, filhão. Só que, obviamente,
internamente, todo mundo sabia que Jesus ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Mas José era pai sim, porque criou Jesus, cara. E as pessoas, elas não sabiam disso. Lembre-se que o ministério de Jesus começou aos 33 anos. Antes disso, ninguém sabia. Eu acabei de citar o texto aonde é revelado que Jesus é filho. Ó, pronto, Jesus só foi revelado como filho de Deus publicamente para uma multidão no batismo, cara. Esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Foi ali, antes disso ninguém sabia. Jesus só foi revelado como Cristo, ou só foi entendido como Cristo para os discípulos, na passagem que Jesus pergunta: quem eu sou? Para as pessoas. Um diz isso, outro diz aquilo. Pedro fala: tu és o filho do Deus Altíssimo. Até antes disso, ninguém reconhecia Jesus. E só reconhecia Jesus como filho de Deus os discípulos, não as outras pessoas. Como é que tu usa um texto desse para dizer que isso é uma mentira? Jesus era sim filho de José, era reconhecido, era registrado se tinha registro, né? O censo, tinha um censo? Era filho de José. Pelo amor de Deus, cara, que tipo de argumento maluco é esse? É chato a gente não ler o texto todo, mas também é bom porque a gente pega essas surpresas assim e fica estarrecido com as afirmações do cidadão. E tá aqui, o texto tá dizendo, ó, José, Simão e Judas. E Judas aqui é o da epístola, tá? Uma epístola maravilhosa, a epístola de Judas. Não estão as suas irmãs, e ainda nem cita as irmãs, né, nomes. A passagem já começa com uma mentira. Jesus não é filho de José, mas depende de como você interpreta a passagem. Não depende, cara. Não depende. Não depende. Para as pessoas que não tinham aproximação e visão espiritual, não conhecia e conversava com Jesus, Jesus era filho de José. Acabou. Até para os próprios discípulos, só depois eles foram entender que Jesus era filho de Deus. Assim também há diversas formas de interpretar e não a conheceu até que. Meu Deus. Conhecer na Bíblia, cara. Vamos lá. O significado de conhecer na Bíblia. Cara, isso aí, ó, até nos livros católicos, ó, é uma passagem bíblica, por exemplo, e Deus diz que conhece Moisés pelo nome, conhece bem, que é um relacionamento entre os dois. Entre outros, conhecer intimamente pode significar manter relações sexuais com uma pessoa. E daí vem a expressão, tá? Deixa eu abrir aqui. Conhecer é usada em diversas situações diferentes. Posso conhecer intimamente de maneira próxima. É uma das passagens, por exemplo, diz Deus, beleza. Relacionamento. Em outros casos, conhecer intimamente pode significar manter relações sexuais com uma pessoa. Daí vem a expressão conhecer. E Adão conheceu sua esposa e conhecer, depende da tradução, vai estar conhecer, vai estar entrou, tá? A Bíblia não vai falar e fez sexo, a Bíblia não fala, não usa essa linguagem, tá certo? Pelo amor de Deus, cara, na moral, bicho, meu Deus do céu. O cara, ele usou um texto que ele manipulou e mentiu sobre o texto para tentar explicar o significado de outra palavra. Se o cara não consegue ligar os pontinhos que nem os discípulos sabiam que Jesus era filho de Deus. João Batista não sabia, só foi revelado ali quando. E ainda João ficou em dúvida, né? Depois. Ele ficou em dúvida, ele esperou os milagres acontecer para ter certeza. Tá? Jesus falou com ele. João estava preso, mandou os discípulos, e aí Jesus falou com os discípulos: diga a João que os cegos veem, que os coxos andam e tal. E aí, para João, aí agora sim. Até então era filho de José mesmo. Ah, pelo amor de Deus. Cara, é muito fraco. Você é muito fraco, velho. Sério. Muito, eu não me exporia assim na internet. Vamos lá? Uh, não é de afirmar que. Ó, não caia mais nesse erro de usar passagem, pois ela não é definitiva nem afirmativa de que José teve relações com Maria. Exemplo: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Vamos lá. Mical. Sim, não teve filhos, quer dizer que ela não. Você vê a maluquice do cara. Ele pega um texto, tipo assim, aqui não tá sendo claro, cara, que não teve filhos até o dia da sua morte. Ela poderia ser estéril, era comum. Era comum, como você vai ver, diversas mulheres do período bíblico eram estéreis. Mas quer dizer que elas não namoravam? É isso que você tá querendo me dizer? Que o conhecer aqui tem a ver com não ter filhos? Meu Deus do céu, cara.
Meu Deus do céu. Mas eu vou ler, porque eu já tô cismado com esse cidadão já. Segunda Samuel, eu já tô cismado já. O cara manipula tanto os textos que agora eu sou obrigado a ler toda a referência que ele colocar aqui, só pra mim ter certeza. 22, 23, né? 23, deixa eu ver. E ainda mais isso, disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, tenho me alegrado. E ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ah, e voltando Davi a abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos seus olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Quer dizer, Mical, Davi, aqui é quando Davi recupera a Arca da Aliança e ele volta e aí ele fica tão feliz que ele tira suas roupas e começa a dançar no meio do povo. E Mical chama Davi de vadio. Ela chama o rei de Israel, o escolhido de Deus, de vadio. E o que é que acontece? Provavelmente o Davi não se deitou com Mical, mas porque ele fala aqui, ó, e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, dela serei honrado. Quer dizer, ou ele não se deitou mais com Mical para ter filhos, ou Mical ficou estéril. O que eu acredito aqui, eu vou dar uma colher de chá, é que ele não se deitou mais com Mical porque ele cita as servas de Mical. Cara, tu tá vendo como. Desculpa, velho. Desculpa. Desculpa. Você tá sendo extremamente mau caráter. Você pegou esse texto dessa forma, sem pegar o contexto de o porquê aconteceu isso com o Mikau. Desculpa, você tá sendo muito mau caráter. Misericórdia. Se a gente for procurar aqui por estudos bíblicos mais aprofundados, talvez algum estudioso vai tentar falar qual foi o motivo que Mikau. Eu não sei se tem outra parte da Bíblia. É, por qual mas ó, vamos colocar aqui, ó, por qual motivo Mical não teve filhos? Eu acredito que seja porque Davi não quis mais se deitar com ela, tá? Eu acredito. Não sei se vai ter outra referência. Por que Mical não teve filhos? Após a morte de Saul, Davi exige a Abner que Mical lhe seja restituída, pois o mesmo pagou 200 prepúcios em troca de sua mão. Mical repreende a Davi quando este traz a Arca da Aliança para Jerusalém por recriminar a forma como o rei dançava e se alegrava perante o povo. Este é o motivo de Mical ser estéril. O que aconteceu com a filha de Saul? Se os filhos foram mortos pelos. Beleza. Tá dizendo que ela. O que significa Mical? Quantos filhos teve Mical? Mical, a primeira esposa de Davi, não teve filhos. O que podemos aprender? Por essa e outras razões, podemos saber que Mical é uma pessoa profunda ferida. Tá, beleza. Aqui já vai começar aquele negócio. A Bíblia nos conta que então seu marido, Paitiel, veio chorando atrás quando ela foi tomada por ser devolvida para Davi. Quando Quanta carga emocional, como se não bastasse, ela não podia ter filhos, o que era considerado como uma desonra pela sociedade. Quem é o pai dos filhos de. Ah, pelo amor de Deus. Então, o que acontece com Mical? Então, ainda não responde, tá? Mical estava casado com outro homem e não teve filhos também. Então, existe uma possibilidade de Mical ser estéreo ou ela possa ter sido amaldiçoada por Davi, ter ficado estéreo ali, por ofender Davi, sim, e isso acontecia bastante, ou Davi não se deitou com Mical. Agora, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Você colocar aqui Mical como não ter tido sexo com Davi, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Mical conviveu com Davi e depois de um tempo, né, quando Davi saiu fugitivo, Mical se casou, né, com outra pessoa e depois Davi foi lá, que Davi era meio zoado da cabeça. Falei, não, traga. Eu achei, eu ranquei é, é, 500, 200 prepúcio por ela, eu vou deixar sair de graça? Não, volta pra cá. O que é que tem a ver esse texto com José não ter conhecido Maria, cara?
É difícil. Eu não gosto de responder porque a gente se irrita. Às vezes a gente acaba faltando até com respeito, sabia? Vamos lá. Repare que o Novo Testamento nunca pessoas são chamadas filhos de Maria, nem filhos de José. Mas é o texto que você acabou de mandar de Mateus. Aí você, não, mas mais irmãos de Jesus, ou filhos do carpinteiro, que na verdade não era filho do carpinteiro. Jesus, sua mãe e seus irmãos, né? Por que precisa falar que é filho de Maria? Se a referência é Jesus, não está falando de Maria. Não está falando de Maria e não está falando dos outros filhos, está falando de Jesus. Então a referência vai ser Jesus, filho do carpinteiro, filho de Maria e seus irmãos, fulano, fulano, fulano e ciclano. Quer dizer, o cara, para ele, não falou que é filho de Maria, não é filho de Maria. Ficou mais simples, bem mais simples. Não, não. Na sua cabecinha, manipuladora. De entender e tomar cuidado. Sei que você não concorda com a doutrina católica, mas não invente interpretação bíblica. Quer dizer, eu estou aqui o tempo todo lendo, pegando referência, ó, vou abrindo aba, fecho aba, mas é eu que estou inventando. Mas a doutrina católica não é invenção. Sendo que eu li as matérias aonde eles chegaram em um consenso, vamos determinar que Maria é santa. Pronto, acabou. Que é assim que eles fazem. Mas não é invenção, é doutrina. Tá. Use tudo o contexto bíblico para isso. O cara mandando eu usar contexto, velho. Olha os textos que eu li aqui e usei os contextos e ele foi refutado pelo texto isolado que ele utilizou. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, terminar isso logo, vai. Outro exemplo, em Gênesis 3,18, lá vai. Abraão diz a Ló, somos irmãos, porém... Meu Deus do céu. Tá, quando Abraão fala, somos todos irmãos, ele está falando da irmandade da comunidade, cara. É óbvio que a Bíblia deixa claro que Ló e Abraão são sobrinhos. Abraão é tio de Ló, cara. Quando Abraão usa o contexto somos irmãos, foi o quê? Os pastores estavam brigando entre si, os pastores de Abraão e de Ló, e eles eram irmãos. E o que é que Abraão faz? Ó, tu vai pro lado, se tu for para um lado, eu vou pro outro, se tu for por aqui, eu vou por aqui. Foi quando Ló decide ir para Sodoma e Gomorra, que eram os Campos Verdes lá, eu esqueci o nome. O que isso tem a ver com o texto? Se está explicado, todo mundo sabe que eles eram tio e sobrinho. Abraão, eu nem vou entrar nesse método de Abraão ter tio de Sara. Não impediu, né? Tá. Outra problemática que dificulta sua interpretação de Maria teve outros filhos é em João 16:26. Jesus confiou sua mãe a João, o próprio evangelista, e esse mesmo, os textos, tudo que eu li no coisa, era o filho de Zebedeu, membro de outra família. Tá, o que é que refuta Mateus? O que é que refuta os outros textos aqui? Todo mundo não sabe que João não era filho de Maria? Tá, então vamos acabar tudo. Vamos acabar tudo, questão consanguínea. Quando Jesus fala que todos vós sois iguais, quando é falado na Bíblia que todos nós somos irmãos, leva ao pé da letra. Todos nós somos parte do mesmo corpo. Quer ver um exemplo? Caio Fábio e outros usam aí para dizer que essa ideia de homem e mulher não é bíblica, que é todo mundo igual. Eles usam o quê? Aquela passagem que Paulo fala que não há grego, não há cita, não há homem, há mulher. Mas em que sentido? Em sentido de perda da graça e necessidade da salvação de Deus. Mas quer dizer que mulher não é mulher mais? Não, filho. Não existe essa de preterismo, porque é homem, porque é mulher, vai ser mais salvo. Não. Todos precisam da salvação. É isso que o texto está dizendo. Esse gesto não seria compreensível na cultura judaica se Maria tivesse outros filhos em sua casa, pois, como observadores ainda da lei de Moisés, deveria tê-la confiado ao seu filho mais idoso, se ela o tivesse, mais uma prova de que ele não teve outros filhos. Meu Deus do céu. Jesus era o filho mais velho, era o primogênito, ele morreu, certo? Os irmãos de Jesus não acreditavam no início no seu ministério.
Eles não eram próximos a Jesus. E Maria decidiu acompanhar Jesus, os irmãos dele não. E é exatamente por isso que Maria ficou aos cuidados dos apóstolos, porque Jesus era ao cuidado dos apóstolos. As mulheres que aceitaram ficavam ao cuidado deles próprios. Eles criaram uma nova comunidade, eles viviam em comunidade separada. Depois que os irmãos de Jesus, principalmente Judas, vai ter, obviamente, com o evangelho. Pelo amor de Deus, cara. Mateus 20, 28. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Alguém vai imaginar que Deus deixará de estar conosco depois da consumação dos séculos? Meu Deus. O texto não é para ser usado dessa forma. A consumação dos séculos, cara, é na terra. O mundo espiritual é eterno. Você se consuma séculos, ou as profecias, ou os tempos e as estações aqui na terra. Então Jesus vai estar conosco até a consumação dos séculos. Quando será essa consumação? No milênio. Não está falando de eternidade. Porque quando acontecer essa consumação dos séculos, estaremos com ele na eternidade. Ah, bicho, só piora, cara. A expressão até que dizer apenas é que até dado momento tal fato não aconteceu. Porém, não indica se ocorreu no futuro. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Até agora, 1h41 eu não comi nada. Aí significa que, porque eu falei isso aqui agora, daqui a 1 minuto eu não vou comer, né? Meu Deus do céu, cara. Porque não foi dito, porque não tá escrito. Aí eu não comi. Porém, não indica. Beleza, vamos lá. Até em Gênesis 28:15 diz: O Senhor a Jacó: Não te abandonarei até que eu tenha realizado o que te prometi. Certamente o Senhor não abandonou Jacó depois de cumprir as suas promessas. É, mas nem cumpriu, né? Porque você sabe que Jacó morreu sem ver as promessas cumpridas. Jacó, Moisés, Abraão, né? Como está escrito lá em Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 11, se eu não me engano, os heróis da fé, é dito que todos esses morreram sem ver a promessa. Ó, todos morreram sem ver a promessa. E aí, Deus falhou então? Ó, todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Entendeu, cidadão? Deus ainda não cumpriu todas as promessas que fez a Jacó, porque Jacó, ele não viu sua posteridade. E Jacó tem que ver a posteridade. Abraão tem que ver a posteridade. Moisés tem que ver a posteridade. Tem que entrar na terra prometida. Abraão não viu. Para quem Deus prometeu que sua descendência seria como a areia do mar? Para Abraão. Abraão viu essa descendência como a areia do mar? Não. Quando Abraão morreu, a família dele era de 70 pessoas. Não, bem menos. 70 era José. Já era o neto. O Senhor não abandonou Jacó depois de nem cumpriu ainda. E não vai abandonar, mas nem cumpriu ainda, tá? Muito simples, Dão. Se observar que tem muito mais possibilidade interpretativa do texto, pois é, sua cabeça é o quê? Não tem, cara. Tá tudo lá. Não tem possibilidade interpretativa. Porque se imagina. E para alguém afirmar, tem que colocar como autoridade. Para você fazer, você tem que afirmar que o texto é o que é. Mas a igreja sempre usou a tradição. É, tradição maldita, tá? Vou colocar assim. Que foi sendo passada para interpretar certas passagens como essa. Pois é a tradição. A mesma tradição que vocês querem criticar judeus, vocês fazem. Não tem dificuldade de entender como se deu a virgindade perpétua de Maria, se olhar mais a fundo os textos. Cadê? Você não mostrou até agora esses textos, meu camarada. Aí o Fábio até comentou aqui, né? Maria não pode interceder por nós, ela não é onisciente. Que é um bom ponto, né? Para ela ouvir a oração de todos, precisamos de uma fila enorme, que demoraria séculos, ou vai dizer que Maria é Deus. Não, mas é isso que ele está querendo dizer. Maria é Deus. Se ela é mãe de Deus, ela é Deus, né? Não, não é. Para ser mãe de Deus, tem que ser Deus, tá? A onisciência só pertence a Deus, então por que orar para Jesus? Não orar para Jesus que era onipresente? Pois é, né? Maria está morta, não se pode comunicar com os mortos, mas mesmo assim ele acha que Maria vai ouvir a oração de todo mundo. Vai entender. Então, pessoal, basicamente era isso, tá? Que eu queria responder. Cara, chato, sério, porque assim, ao mesmo tempo que o cidadão acaba de falar que não use texto isolado,
uma linha acima ele usou texto isolado. Não manipule o texto, uma linha acima ele manipulou o texto. É esse tipo de argumentação que a gente recebe, infelizmente. Bom, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se ofenda, católico flerte, não se ofenda, mas eu espero que você aprenda com seus erros, aprenda com as refutações que você sofreu aqui, tá? Se quiser comentar, comente. Eu não vou te responder mais, porque, sinceramente, eu já sei o que é que vem daí, tá? Eu já conversei com muito católico acerca dessas coisas, e é sempre os mesmos argumentos, e nunca aceita, e vem trazendo outro texto. Não, mas isso aqui, você conseguiu manipular textos os dois textos de Enoque que você me cita, você manipulou, cara. E você comete essa gafe de dizer que não, isso aqui é uma mentira, porque Jesus não era filho de José. É a mesma coisa de, sei lá, o cara te adotar quando você tá na barriga da sua mãe, mas ele não é teu pai. Por algum motivo ele não é teu pai. E isso aqui a gente tá falando em um contexto comum, mas no caso de José e Maria, era uma coisa que não era falada para as pessoas. Não era dito para as pessoas isso. Jesus só passou a ser reconhecido depois do seu ministério, com 33 anos de idade, mais ou menos. Tá? Então é isso aí, pessoal. Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, pode ficar à vontade, ajuda demais. Tá bom? Tá aí nosso Chapix na descrição do vídeo.